Então vamos lá, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada para você, aluno sobre o meio ambiente. O meu nome é Gabriel Ramos e hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula de Direito Administrativo. Hoje nós falaremos sobre os princípios que regem a administração pública, tá certo? Nós já vimos sobre o regime jurídico administrativo, nós vimos aqueles conceitos introdutórios que é o Estado, o que é o governo, né? O que é o sistema presidencialista, o sistema monárquico, o sistema parlamentarista, perdão. Nós já vimos tudo isso, ali era só o comecinho, agora fica bom, agora fica delicioso, porque a gente vai começar a falar de fato da estrutura, o que pode, o que não pode, agora fica legal, juro pra você. O que eu recomendo a você é ficar imaginando um cenário da administração pública, você sentado ali na cadeira do Ministério do Meio Ambiente, daqui a pouco a gente vai falar sobre atos, aí você vai pensar em você, né, fazendo determinado ato, vai funcionar, vai por mim. Vamos falar dos princípios, ok? Vamos aqui primeiro para o slide, princípios do direito administrativo, professor Gabriel Ramos, aqui é o Insta do professor, e aqui ó, o link do pão de queijo grátis. Link do pão de queijo grátis. Entra ali que você resgata o seu pão de queijo grátis, ok? Regras e princípios. Olha só. Vamos falar aqui sobre regras e princípios. São coisas diferentes, tá? São coisas diferentes. Uma regra, ela é muito clara. Ela vai trazer para você uma ação e uma reação. Uma causa e uma consequência, ok? Artigo 155, né, furtar, blá, 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 blá. Artigo 157, o roubo, aí tem a mão armada, tem as qualificadoras, tem as majorantes, né? E aí o que acontece? Vai ter o crime e a pena. O crime é a ação, a pena é a reação, é a consequência. Já no princípio, o princípio ele é um pouco mais poético, né? Ele vai falar, olha, nesse caso aplica-se a moralidade, nesse caso aplica-se a impessoalidade. Apesar dele ser muito poético, né, dele ser fruto de estudos, de debates sociológicos e tudo, os princípios ele tem força legal, tá? Legal. Existem muitas decisões dos tribunais superiores que tornam atos ilegais. Não estou falando que torna atos, não, eles são inválidos, não. Esses atos eles se tornam ilegais porque eles não respeitam os princípios, né? Os princípios da administração pública. Alguns estarão expressos na Constituição, expressos em determinadas leis. Outros são implícitos. A própria supremacia do interesse público sobre o interesse privado e a indisponibilidade do interesse público, esses são princípios implícitos. Se você abrir a Constituição e lê-la completamente, você não encontrará esses princípios. O que é diferente dos princípios do artigo 37 da nossa Constituição, que você encontrará a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a eficiência, a publicidade, né? Vários desses você encontra na Constituição e outros não. Então, quando a sua questão fala, olha, esse princípio ele é expresso na Constituição, ó, fica de olho. Vamos para o slide. Uma regra jurídica ele é um comando com uma estrutura bem definida. Em uma regra jurídica você encontrará uma hipótese e uma consequência. Olha aqui, eu trouxe o artigo 316 do Código Penal, que trata sobre os crimes contra a administração pública. Ok? Os crimes contra a administração pública. Por quê? Porque é um crime que tem a ver com a esfera administrativa. Aqui no 316 nós vamos ver o crime chamado concussão. Gente, eu queria muito que minha letra fosse bonita nisso aqui. Vamos tentar mudar de letra. Concussão. Exigir para si ou para outrem, ou seja, pode ser para outra pessoa, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, ou seja, você passou no concurso do IBAMA e tá falando assim, olha meu querido, eu tô passando no IBAMA, hein? Tô passando no IBAMA, já tem uma lotação aqui definida para mim, se você me der um faz-me rir, eu vou chegar liberando uma verba para você. Ou se não, virar e falar assim, olha, eu sei que você tem um papagaio. Assim que eu entrar no IBAMA, se você não me der um faz-me rir, dinheiro na mão.
Isso é a concussão, tá? Isso é a concussão. E olha só, isso aqui, o que a gente tem? A gente tem hipótese. A hipótese é tudo isso. A hipótese é tudo isso. E nós temos também a consequência. Qual é a consequência? A pena de reclusão de 2 a 12 anos e multa. Já falamos no condicional a diferença de reclusão para detenção. Quando um crime trouxer reclusão, a pessoa poderá ser presa em regime fechado, semiaberto ou aberto. Na detenção, ele só pode ir para semiaberto ou aberto. Essa é a diferença básica entre detenção e reclusão, tá certo? Vamos falar aqui já, os princípios, eles não possuem aplicação restrita a um determinado fato. Ou seja, vamos desenhar o bigode do professor Bruno. Ou seja, ele vai se aplicar a todas aquela situação, né? Todos os atos da administração pública deverão respeitar estes princípios. Não é um fato determinado, são todos os atos. O administrador público, ele carimbou. O gasto daquele carimbo tem que respeitar os princípios. Entendeu? Por quê? Porque tem economicidade. Ele vai ficar lá, ó, batendo carimbo por todo o pano. Fala que eu tô gastando aqui, é meu imposto mesmo. Não, tem que respeitar o princípio. Um gasto de um carimbo tem que respeitar os princípios, ok? Eles incidem simultaneamente, ora prevalecendo sobre alguns casos, ora sobre o outro. Diz que há a ponderação em concreto. Ou seja, diferente de uma lei, que a lei vai falar assim, aqui é essa lei. Aqui é essa lei. O princípio não. O princípio você olha, pode ser esse princípio aqui, mas também esse princípio se encaixa. Vamos ver se nesse caso em concreto é a supremacia do interesse público sobre o interesse privado ou a indisponibilidade do interesse público que vai prevalecer. Aí você faz uma análise concreta e fala, olha, aqui de fato a gente vai ter que impor, né, uma sanção ao particular, porque senão ele vai voltar a fazer isso. Aí a supremacia do interesse público. Então há essa ponderação, né, ora um, ora outro. Vamos continuar. Os princípios também são normas jurídicas, lembra? A gente já falou. E ele goza de força coercitiva. O que é algo coercitivo? Algo coercitivo é algo que tem a capacidade de obrigar, né, de forçar algo. Uma vez desrespeitados, poderão acarretar sanções, ok? Artigo 37 da nossa Constituição Federal de 88, a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e também é o seguinte, mas aqui são outras coisas que não nos interessam neste momento. Aqui nós já vimos todos os poderes deverão respeitar esses princípios na esfera administrativa. Todos os estados, todos os municípios, a União, né, a administração direta e indireta, ou seja, é um ministério que vai respeitar, mas também é o Banco do Brasil que tem que respeitar, mas também é a Caixa Econômica que tem que respeitar, mas também é a Fundação Palmares que tem que respeitar, apesar de não respeitar, é a Pinacoteca que tem que respeitar, é o Museu da República que tem que respeitar, é o Museu da Manhã que tem que respeitar, qualquer instituição da administração pública, direta ou indireta, deverá respeitar esses princípios. Vamos lembrar? Isso aqui é o famosíssimo LIMP. LIMP. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Nos cursinhos de quando o professor começou lá no longínquo ano de 2013, o LIMP era... Você tem que saber o LIMP. As pessoas nem falavam isso aqui é a questão do LIMP. Nem falavam, não sou dos princípios, não, isso aqui é a questão do LIMP. E a pessoa tinha que saber. Então leva pra você, por quê? Porque isso aqui parou de cair. Na verdade, cai muito pouco, tá? A cobrança do LIMP. Princípios até caem alguns, mas essas questões são muito mais bem elaboradas. Ela vai te dar um fato e vai perguntar qual princípio que se adequa a isso. Na minha época era assim, ó.
São os princípios expressos na Constituição. Aí tinha lá, deixa eu ver, a indisponibilidade de interesse público. Aí você sabia que não estava expresso na Constituição. Por quê? Você sabia que era legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Entendeu? Mas decora que é palavra profética do professor. Vai cair na sua prova. Palavra profética. Anota. CESP 2022, olha só, delegado de polícia. Delegado de polícia. Os princípios constitucionais de direito administrativo podem ser aplicados diretamente pelo gestor público, mas não em sentido contrário à lei, ainda que o interesse público aponte nesse sentido. Podem justificar decisões administrativas sem intermediação da lei, tal como aconteceu com a interpretação feita pelo Congresso Nacional de Justiça, do Conselho, a respeito acerca do nepotismo. São enumeradas taxativamente no caput do artigo 37, que define seus limites e possibilidades. Não, eles não são enumerados taxativamente, uma vez que existem princípios implícitos, então a seja não é. Não se limitam à lista do artigo 37, ok? Embora impliquem ontologicamente em comandos genéricos incapazes. Não! Ele vincula sim a ação administrativa. São imponderáveis porquanto anunciam máximas fundamentais para a compreensão do direito administrativo. Não, eles não são ponderáveis. Lembre-se que a gente faz uma análise em concreto, ok? Olha só, podem ser aplicados diretamente pelo gestor público, mas não em sentido contrário à lei, contra legem, ok? Ainda que o interesse público aponte nesse sentido. Interessante. E a B vai dizer que podem justificar decisões administrativas sem a intermediação da lei, tal como aconteceu com a interpretação feita pelo Conselho Nacional de Justiça acerca do nepotismo. Essa questão aqui, ela foi objeto de bastante bafafá, tá? Bastante bafafá. Por quê? Porque de fato, olha só, ainda que o interesse público aponte nesse sentido, o gestor público ele não poderá aplicar um ato em sentido contrário à lei. Mas essa questão foi anulada. Ela foi anulada por quê? Por que ela foi anulada? Porque entende-se que um ato infralegal ele não pode se opor a um princípio constitucional. Ok? Então por isso que alguns autores defendem que essa questão A ela deveria ser anulada e como foi. Mas eu trouxe aqui para você por quê então, professor? Porque é muito interessante a gente trazer esses debates que eles são um pouco mais profundos. Porque vai que na sua prova cai. Eu vou ficar aqui, entendeu? Pegando questão para você de técnico, né? Questão de conselho regional de fisioterapia. Não, pô, eu quero que tu pense, Pangaré. Eu quero que você coloque a cabeça para pensar. É para errar e é para errar aqui. É para errar comigo. Falando em errar, até olhei se a câmera estava em mim, né? Porque na última aula eu fiquei falando com a câmera, mostrando slide com a câmera em mim e falando com a câmera no slide. Mas agora eu tô... Ó, desenrola, bate, joga de ladinho. Desenrola, bate, joga... Não foi. Não tô tão bom. Mas vamos lá, entendeu? Mas olha só. Podem justificar decisões administrativas sem a intermediação da lei, tal qual como aconteceu com a interpretação feita pelo Conselho Nacional de Justiça acerca do nepotismo? De fato, o Conselho Nacional de Justiça ele trouxe que o nepotismo, que é para empregar um parente até terceiro grau, ele ofende a moralidade administrativa e a impessoalidade. De fato, o Conselho Nacional de Justiça trouxe isso. Essa questão, a letra B, foi considerada correta no começo do concurso, quando saiu o gabarito preliminar. Por quê? Porque, de fato, o Conselho Nacional de Justiça fez isso em sede jurisprudencial. Mas, olha só, poderá um entendimento jurisprudencial basear em algo que não seja lei? Que não seja lei? Se os princípios, eles derivam da lei, ainda que implícitos, eles derivam da lei. Aqui a gente não vive em um estado de direito natural, né? O direito natural é um direito em que as pessoas
como é que eu vou te dizer? Em que existe um direito acima do direito, que é a conviver em sociedade. Não, aqui a gente vive num estado onde o direito precisa ser formal para a gente entender. Então, assim, o que eu quero te trazer com essa questão? Princípios, eles tiram a sua base da lei, e um administrador, em regra, ele não pode agir contra a lei. A gente vai entender que ele deverá agir conforme a lei. Mas, em caso de princípios constitucionais, há sim uma ressalva para utilizá-los por conta da sua hierarquia acima de acima de leis infraconstitucionais. Então, qual a resposta certa? Nenhuma. A questão foi anulada. Princípio da supremacia do interesse público. Trata-se de um princípio explícito, uma vez que não se encontra expressamente na Constituição Federal de 88. Característica do direito público, valida todas as prerrogativas especiais da administração pública. Além disso, existindo um conflito entre interesse público e interesse privado, o interesse público irá vencer. Ok? No destaque-se que ele não estará diretamente presente em toda e qualquer atuação do Estado. Essa é pica, anota. Será que eu posso falar palavrão? Se não contar, eu não conto. Vamos lá, olha só. Em alguns atos, lembra que eu te disse que a administração celebrava com regras de direito privado? E quando ele pratica esses atos, não existe supremacia do interesse público. Porque senão fica bagunçado, E aí, professor, então me traga um exemplo em que existe e um que não existe. Já trouxe. Celebração de contratos em bancos, não existe. Quando a administração ela tem um interesse, o mesmo que o administrado, na venda de um bem, Na venda de um bem não existe supremacia do interesse público. O interesse é o mesmo. A administração quer vender e você quer comprar. É o mesmo. Quer dizer, eles são antagônicos nesse prisma, mas a venda, o interesse é o mesmo. Então me traz aí, professor. Me traz aí um exemplo bom. Exercício de polícia administrativa, DETRAN, cláusulas exorbitantes do contrato administrativo. A administração pode rescindir a qualquer tempo, pode aparecer de surpresa. Me traz outro, professor, me traz outro. Eu trouxe, tá aqui, ó. A presunção de legalidade dos atos administrativos. Presunção de legalidade. Veja bem. Os atos administrativos, eles deverão existir por meio do princípio da legalidade, ou seja, os atos, presume-se que os atos administrativos eles são legais. Então eu tô lá andando, né? E aí indo trabalhar às 6 horas da manhã. Aí eu bati o ponto 8, porque eu fui malhar, fui montar aula, bati o ponto 8. E aí chega uma multa no meu aplicativo aqui, ó, falando que 8h30 da manhã, eu fui pego mexendo no celular. Chegou aqui a multa. Você fica, uai, eu tava trabalhando. Que multa o quê? Eu sou cidadão. Eu não mexo no celular. E aí, você vai lá e fala, ei, me prova, Estado. Me prova que eu tava no celular. E aí o Estado vai falar, me prove você que você não estava mexendo no celular. Por quê? Porque existe a presunção de legalidade. Presume-se que o agente público ele não vai mentir falando que te viu no celular. E aí você vai lá, pega seu ponto, câmera do ministério, né? Pega testemunhas e fala, não, de fato ele estava aqui. Por quê? E qual que é o nome disso? O nome disso é inversão do ônus da prova. O ônus da prova, podemos entender como o ônus da prova o custo da prova ou a obrigatoriedade. Por quê? Porque vigora no nosso país, graças a Deus, que a prova cabe a quem está acusando.
Tá acusando. Então, se eu te acuso de roubar meu pão de queijo, cabe a mim provar que você roubou o meu pão de queijo. Não cabe a você provar que não roubou. Isso é a acusação. E de quem é o ônus da prova? De quem é a obrigatoriedade de provar? É meu. É de quem tá acusando. Ok? Beleza, a gente entendeu. Em regra geral é isso. Na administração é o contrário. Olha só, quem tá me acusando? O guardinha, que tá lá na motinha de Power Ranger. Né? Tá ali. Tá ali. Ele tá me acusando. Então, teoricamente, a obrigatoriedade era dele. O ônus da prova era dele. Mas na administração, como já presume que os atos são legais, tem a inversão do ônus da prova. Se a prova estava com ele, inverteu, tá com quem? Né? Batata quente. Pô, toda hora. Eu tô cansado de ser eu. E aí a batata quente caiu quem? No teu colo. Teve a inversão do ônus da prova. Então cabe ao agente no caso, ao particular, provar que ele não é culpado quando acusado de algo pela administração, ok? Aqui temos as cláusulas exorbitantes dos contratos administrativos e o exercício do poder de polícia. Beleza? Beleza. Indisponibilidade do interesse público. No direito, diz que disposição é algo facultado ao seu proprietário. Ou seja, isso aqui não, porque isso aqui é do cursinho, né? Esse fone é meu, né? Então, eu disponho dele. Se eu quiser jogar ele no mato, eu jogo. Se eu quiser chutar ele, eu chuto. Se eu quiser cuspir nele... Nossa, né? Eu cuspi sem querer. Se eu quisesse cuspir nele, eu cuspo. Entendeu? Se eu quiser vender ele, eu vendo. Porque ele é meu. Um dos princípios que a gente encontra no direito civil da propriedade é a disposição. Eu disponho dele. Eu faço o que eu quiser com ele. É meu. Mas a administração pública, apesar de gerir a coisa pública, ela não dispõe da coisa pública. Não é dela, é do povo, é meu, é seu, é do seu pai, da sua mãe, do professor André, da professora Priscila, do Hélio Bigodon, do Bruno, é da Andresa, é do Fábio, é do Marcão, entendeu? É nosso. Então ela é responsável por gerir, mas não é dela. Não é dela. Quando você entrega o dinheiro no banco para ter um rendimento, você fala, olha, tá aqui, cuida pra mim, mas não é seu. Não é seu. Se eu roubar, eu conto pra minha mãe. Entendeu? Então, por que chama indisponibilidade do interesse público? Porque o interesse público não é da administração. Apesar dela cuidar dele, não é dela. Não é dela. E qual que é o reflexo dessa indisponibilidade do interesse público? É que além dela, por ela ter superpoderes, ela tem super responsabilidades. Seus atos têm que ser publicados, têm que ser precedidos de licitação, de compra, de leilão, de venda, né? Tem que ser motivados, né? Tem que seguir a lei, tem que ser eficiente, entendeu? Tem que ser econômico. Você tá entendendo? Então, assim, ela tem superpoderes, beleza, mas pega aqui essas bombas pra tu. Você quer ter superpoder? Tem, mas você vai seguir a regra do jogo. By the book. Seguir no livro. Entendeu? Uma vez que ela não dispõe do interesse público, somente os gere, tal qual o seu banco. Dito isso, deriva da indisponibilidade do interesse público as restrições impostas à administração. Não admite, por exemplo, que a administração renuncie a determinados bens por livre e espontânea vontade. Ah, não, pô, tá ocupando espaço aqui no meu gabinete, eu vou jogar fora. Joga pra tu ver. Joga pra tu ver. Improbidade na tua canela, improbidade da demissão, suspensão de direitos políticos, te obriga a pagar. Joga pra tu ver, besta. E se eu souber, eu denuncio, tá? Porque eu sou desse. Se eu souber, eu denuncio. Indisponibilidade do interesse público. Diferentemente do princípio da supremacia, esse princípio estará presente em toda e qualquer atividade do Estado. Ou seja, lembra que a supremacia não estava presente em todos os atos, mas somente naqueles que impunham determinadas regras. Já que na indisponibilidade ela está presente em todos. Por quê? Porque tem ali ó, um anjo da justiça acompanhando, falando, ei, tá fazendo certinho? Qualquer coisa.
Ah, não, mas não tô restringindo ninguém, pois sigo o direito. Ah, não, mas sigo o direito. Todo e qualquer ato da administração pública deverá respeitar a indisponibilidade do interesse público. Ele poderá ser, olha só, primário. O primário são os interesses da população, ou seja, é a saúde, né? É comprar uma ambulância. Tinha um candidato lá em Minas que ficava falando, ambulância pro povo, ambulância, você que é de Minas, você vai lembrar, né? Então, assim, é comprar uma ambulância, é comprar uma viatura, dar prosseguimento, um computador novo para poder atender o povo mais rápido no INSS. São interesses da população. Mas também existem os direitos públicos, ou interesse público secundário, ok? E esse interesse público secundário, ele é interesse do Estado como PJ, como pessoa jurídica. Ou seja, é uma questão mais patrimonial. Ele vai querer vender mais caro um bem, né? Ele vai querer vender mais caro um bem. Ele vai querer, deixa eu ver, aumentar um tributinho, né? E se a gente aumentasse um imposto? E se a gente aumentasse uma taxa? Né? O interesse do Estado. Mas olha só que interessante, o interesse do Estado como pessoa jurídica, ele só será legal quando ele não for contrário ao interesse primário. Você tá me entendendo? Então, assim, beleza, o Estado pode ter o interesse dele, tá tudo bem a gente ter nosso interesse, né? Tudo bem, mas olha só, o seu interesse, ele jamais poderá se sobrepor ao interesse do particular. Minha barba tá meio torta, vocês estão achando? Manda lá. Já pegou meu número? Você já pegou meu número para mandar dúvida? Já pegou meu número? 61 98133 9253. Olha só, eu não quero ninguém tomando pau em prova e depois encher o meu saco, né? Por quê? Porque o professor deu um número, pô. Eu tô te falando, eu te falei na última aula. Esse é um número que minha mulher me liga, que o André me liga, minha mãe me liga. É meu nome pessoal, você manda mensagem, vai chegar. Fala, oi professor, meu nome é fulano, eu sou sobre meio ambiente. Eu queria tirar uma dúvida com você. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Entendeu? Manda lá, que eu vou inventar uma resposta, eu sou do direito. Eu sou bom para responder o que eu não sei e inventar muito bem sobre o que eu não sei. Então bora lá. Princípio da legalidade. Eu adoro falar da legalidade. A legalidade quer dizer que, olha lá, ninguém será obrigado a fazer algo ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. Só que essa é a legalidade para o particular. Para o particular. A legalidade para a administração pública é o seguinte, faça o que está na lei. Lei em sentido amplo, eu estou cansado de falar, é lei em sentido amplo. Envolve decreto, envolve portaria, envolve tudo, é lei em sentido amplo. E o particular ele poderá agir, presta atenção. Depois eu vou trazer os conceitos em latim, tá bom, professor? É chique. Eu vou ler tudo errado, mas eu vou ler em latim para vocês. O particular ele poderá agir, particular eu e você, pela lei, além da lei, grava isso, porque se você não tivesse visto essa aula e a sua questão caísse que o particular pode agir além da lei, o Panguão tinha marcado errado. Então presta atenção, pela lei, além da lei, mas jamais contrário à lei, contra a legem. Já a administração pública, ela pode agir, ela não pode agir contra a lei, ela não pode agir além da lei, ela só pode agir segundo a lei. Deu para entender? O particular, vamos resumir então, o particular pode agir de qualquer forma, menos contra a lei. A administração ela não pode agir de forma alguma, senão segundo a lei, entendeu? Então, quando a gente traz aqui o nosso artigo 5º, inciso 2º, a gente vai ver, olha só, que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. Então, a gente sabe que aqui é o princípio da legalidade para o particular. Corolário do Estado Democrático de Direito está presente nas atividades administrativas do Estado.
a Constituição Federal nos traz de forma expressa o princípio da legalidade. Se um ato ele for contrário à legalidade, ele será anulado. Como a primeira leitura, temos o princípio da legalidade que será aplicado aos particulares. Tudo é proibido até que a lei... Opa! Tudo é permitido. Eu queria muito ter um estagiário para demitir, mas eu sei que a burrice foi minha. Tudo é permitido até que a lei proíba. Por isso diz que particulares poderão agir segundo legem, praeter legem, mas jamais contra legem. Ou seja, segundo a lei, além da lei, mas jamais contra a lei. Vigora aqui a autonomia de vontade. Por outro lado, a administração pública só poderá agir segundo a lei, ou seja, ela só é permitido fazer aquilo que a lei autoriza. Destacando aqui o vocábulo lei foi empregado no sentido amplo, abrangendo decretos, portarias e etc. O princípio da moralidade. Moralidade, gente, o que é ser moral? É ter uma atuação ética, é agir bem, é agir, sabe, conforme os preceitos da moralidade, é agir bem, é agir... Pô, a moralidade chega a ser difícil, né? Chega a ser difícil, porque ela tem uma abstração muito grande. Mas esse ser moral é o seguinte, tem a ética é como se fosse um conjunto de normas mesmo, né? Um conjunto de normas sociais. Já a moral, a moralidade, ela é quase que uma função íntima, né? Uma função íntima. Isso é no cenário pessoal. Assim, olha, o que para mim é certo e para mim é errado? Né? Para mim é moral, deixa eu ver. Minha moral, tomar copo na água do... É um exemplo, tá? Pelo amor de Deus, é um exemplo. Pra mim tá dentro dos meus conceitos de moral roubar um copo d'água. Porque um copo d'água não se nega a ninguém, né? Aí vai vir assim, então eu posso fazer isso? Não. Então o administrador público pode fazer isso? Não. Por quê? Porque quando a gente traz a moralidade no âmbito do direito administrativo, é uma moralidade jurídica. Ela é baseada em preceitos jurídicos do que é certo, do que é errado. Então, pouco importa para o direito o seu conceito de moral. Pouco importa para o direito o meu conceito de moral. O que importa mesmo é a moral jurídica. E é isso que eu trouxe. O professor trouxe isso. É óbvio que o professor trouxe isso. O princípio da moralidade exige uma atuação ética por parte dos agentes da administração pública. No entanto, aqui, pouco importa o conceito ético do agente, que é chamado no direito de concepção subjetiva. A moral administrativa é um princípio jurídico que terá seus conceitos e valores oriundos de um conjunto de normas jurídicas. A moral administrativa, apesar de trazer um elevado grau indeterminado, é uma noção objetiva de moral, ok? Então, uma noção objetiva de moral. Alguns autores defendem que a boa-fé deriva do princípio da moralidade. O que é a boa-fé? O que é a boa-fé? A boa-fé é quando eu ajo achando que eu tô certo, eu realmente acho que eu tô certo, eu realmente acho que você está fazendo certo. Se tá um funcionário público na minha frente, com crachá, com tudo, né, num computador da administração, ele vira e fala, olha, tá perdoado todos os seus impostos, o resto da sua vida. E ele vai lá e assina pela administração pública. Eu vou lá e assino junto pela administração pública. E aí, olha só, pela boa fé, eu acreditei que aquilo era verdade. Por quê? Porque eu espero que pela minha boa fé, o agente esteja agindo com boa fé. Inclusive, alguns atos, nós vamos ver aqui, ainda nesse slide, eles, ainda que ilegais e inválidos, eles permanecem com seus efeitos por conta da boa fé do agente. Né? O policial me falou, ei, passa no sinal vermelho aí que vai dar nada. Puta que pariu, chegou a multa. Ah, mas eu acreditei na boa fé do agente. E aí, como é que você prova que ele mandou você passar? Aí é com você.
Aí é com você. Mas provando que ele mandou você passar, o seu ato vai ser anulado. Por quê? Porque pela boa fé, você agiu dessa forma. Foi só uma piada, tá, gente? Quando um policial, ele vai te mandar passar num lugar que tem radar, você vai ver que ele vai se posicionar no campo de visão da câmera. Tá no campo de visão da câmera. E aí ele vai fazer assim. Ele vai fazer pra você passar. Tá certo? E aí você pode passar, porque na hora que o sistema entender que tem um agente ali, ele anula a sua multa. Tá? Foi só uma piada mesmo, mas presta atenção nisso. Quando o policial mandar você passar, você fala, tem como você chegar só mais um pouquinho pra direita? só pra eu ter certeza, né? Mas vamos lá. Na esfera administrativa, por exemplo, tem-se que ocorrendo a anulação de um ato administrativo ilegal, os efeitos que já foram por ele produzidos para os terceiros de boa-fé serão mantidos. Ok? Então, quando um ato administrativo concedeu alguma coisa a você, mas ele era ilegal, seja por competência, seja porque a gente sequer era funcionário público, mas estava ali exercendo a função pública, você vai manter sim, tá? Você vai manter os seus direitos, porque você agiu com boa fé. Minha voz está ficando fraquinha, eu vou tomar um golão d'água. Um golão d'água. Vamos lá. O STF entende que a prática do nepotismo ofende a impessoalidade e a moralidade. O que é o nepotismo? Momento sabedoria. O nepotismo é quando... Vamos ficar sério agora. O nepotismo é quando um agente público ofende a impessoalidade, também como a moralidade, empregando parentes consanguíneos de até terceiro grau em funções que deveriam ser alocadas mediante o critério de competência e uma análise fria e calculista de currículo. Isso é o nepotismo. O próprio Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso especial, considerou... Brincadeira, vamos continuar, mas isso é nepotismo, ok? Olha uma questãozinha, CEF 2021, Procurador do Estado. Eu te falei, aqui não tem questãozinha de pateta, tá? Se você quer ficar respondendo, o sapo sapeia... a moreia moreia, o vento venta, o estômago, esqueci o nome, o cérebro sinapseia, os neurônios sinapseiam, entendeu? O estômago peristalta. Não, tem que não. Aqui a questão é pra tu errar. É pra você errar e aprender. Na hora que você for resolver sua questão na prova, você vai falar, aquele corno do Gabriel me fez errar, mas agora eu aprendi. Pergunta pra quem fez Ibama como é que era meu simulado. Eu botava pra fuder. Chegava reclamando. Passou. Muita gente passou. Porque na hora que chegou a prova, o cara falou, era isso? Era isso? Eu jamais vou trazer aqui pra você uma questão acima do nível que você precisa. Porque eu não sou retardado também, não sou tonto. Eu quero que você passe. Então eu vou trazer o nível que você precisa com uma dificuldade boa. Eu não vou trazer aqui 5, 6 teorias do direito administrativo, sendo que a sua questão não vai cobrar. Entendeu? Aqueles PDFs imensos, já viu? PDF imenso dos concorrentes. Ei, eu fui concurseiro, tá? Pega uma aula nossa e compara com quantos blocos tem no outro. Não dá valor no teu estudo, pô. Aqui a gente dá, porque eu vou te dar só o que você precisa. É só o que você precisa. Nada além. Mas também eu vou botar pra fuder na questão e tu se vira. Tu se vira com ela aí. Quer ver, ó? Suponha que determinado governador de estado tenha nomeado Lúcio, seu tio, para cargo em comissão em seu gabinete, Ana, sua prima, para chefe do seu gabinete, e Tatiana, sua filha, aprovada em concurso para o cargo de auditor fiscal do trabalho. Nessa situação hipotética, foi respeitado o princípio da moralidade por não se ter contrariado a vedação ao nepotismo somente na nomeação dele. Isso aqui você não vai saber, tá? Eu trouxe aqui para você aprender. Pra você aprender, não fica desesperado não, calma aí, mas tenta aí, vou te dar 1 segundo, porque aí você vai pausar, pra pausar, calma aí, pausa aí, pronto, agora vamos voltar, Lúcio, seu tio, para cargo em comissão em seu gabinete, Ana, sua prima, para chefe do seu gabinete, ou Tatiana, sua filha, aprovada em concurso. Olha só, foi respeitado o princípio da moralidade nos casos de
Ana e Tatiana. Aí agora eu não entendi, professor. Agora eu não entendi. Pô, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá que o pai vai ensinar. Olha só, a STF, a vedação ao nepotismo não se aplica aos cargos de provimento efetivo. Por quê? Porque olha só, o cara passou no concurso. Ele passou no concurso. Ele tá ali, ele tá apto a exercer aquela função. Ele tá apto a exercer aquela função. Quando eu puxo alguém pro meu gabinete, ainda que seja um parente, um político, eu puxo para o meu gabinete, né? Eu sou governador do Distrito Federal. Puxei, olha só, puxei a Ana, minha esposa, pro meu gabinete. Mas como que? Pro meu gabinete, não. Puxei para... pro meu gabinete, como auditora de contas do meu gabinete. Mas ela é auditora. Então, ela pode sim exercer essa função, porque é mérito dela estar ali. É isso que a STF entende, ok? Mas tem que tomar um pouco de atenção nessas questões de nomeação, porque a 8.112, ela traz sobre a permanência em chefia, de parente. Então aqui, lembre-se que a gente está falando de político, tá? De político. Outro ponto, primo é parente para nepotismo? Não, por quê? Olha só o que traz aqui a lei de improbidade administrativa. Nomear cônjuge, companheiro, parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau. Ok? Professor, o que é o terceiro grau? Ah, o professor trouxe. Cônjuge ou companheiro. Enteado, primeiro grau. Sogro e sogra, primeiro grau. Cunhado, segundo grau. Isso aqui é você. Filho, primeiro grau. Neto, segundo grau. Bisneto, terceiro grau. Seu pai e sua mãe, primeiro grau. Avô, primeiro grau. Bisavô, terceiro grau. O que? Calma aí, o irmão, segundo grau, irmão não pode. Sobrinho, terceiro grau, então não pode. Vamos pra cá então. Meu avô tem o meu tio gerou minha prima. 1, 2, 3, 4, primo pode. Entendeu? Primo é quarto grau, o CESP toda vez cobra isso. Toda santa vez cobra isso. Então vamos subir. Vamos lá. Olha só. Ele tenha nomeado Tatiana, sua filha, aprovada em concurso público para o cargo de auditor fiscal do Estado. Olha só. Aqui a gente vai ter 2 pontos para tratar. Tá? Primeiro, a questão não fala que nomeou para algum cargo em seu gabinete. Tá? Uai, mas nomear aprovado em concurso é função do governador. Então ele só exerceu um ato típico. Ok? Ele vai proibir a filha dele de passar? Não, tá? Então a gente tem esse ponto aqui, que se a questão considerar isso, a gente considera certo. Tem um outro ponto também que eu trouxe para você, que em cargo de... até esqueci a palavra. De provimento efetivo, você não precisa se preocupar com nepotismo. Você pode até se preocupar com a 8.112, que vai vedar você manter sob subordinação direta um administrador público, não um governador. Tá certo? Não um agente público. Outro ponto que eu queria trazer para vocês aqui sobre o nepotismo. Olha só, vem pro slide. Existem cargos que são chamados cargos políticos. Esses cargos, eles assessoram diretamente um agente público, tá certo? Ele assessora diretamente. Esses cargos políticos, desde que respeitada a capacidade, aqui a gente pode colocar como exemplo os ministros, aqui a gente pode colocar como exemplo os secretários, ok? Os secretários dos estados, dos municípios. Esses cargos aqui, eles podem sim ser ocupados por parentes, tá? Inclusive é muito comum.
né? Você vê mulher como chefe de gabinete, desde que a pessoa possua todos os requisitos capacitativos para isso. A pessoa tem um diploma para isso. Olha, isso é um cargo político, eu quero ter perto de mim quem eu confio. Quem eu confio, e eu confio na fulana. Ela tem capacidade? Tem, eu confio na minha mulher. Ela tem capacidade? Tem, eu confio no meu filho. Ele é pós-graduado em Harvard? É, ele é. Então pode, tá? Cargo político pode sim. Não tô falando de cargo administrativo e função de comissão e tudo. Tô falando de cargo político. Apesar de ser um cargo em comissão, ele é um cargo político. Ministro, secretário, salvo engano, embaixador também. Tanto que o excelentíssimo presidente da República quis colocar um filho dele que mal fala inglês para chefiar a embaixada dos Estados Unidos, mas não colou. Mas não colou. Você tinha que ver o bafafá que foi no Itamaraty isso. Ele falou que ele tinha capacidade de fazer isso porque ele fritou hambúrguer. E aí, o nosso exemplo, pô! Caraca! Nosso exemplo aí! Eu fico louco quando o direito ele entra na vida das pessoas. Ele poderia nomear o filho para um cargo político? Podia. Por quê? Porque se você não sabe, quem ocupa o cargo de embaixador nem sempre é um diplomata. É escolha do presidente da República e passa pela sabatina do Senado. É um cargo político. Cargo político, beleza, cargo político. E aí, pode nomear o filho então? Mais ou menos, mais ou menos. Seu filho tem capacidade? Meu filho fritou hambúrguer. Isso é sério, você coloca na TV que tem ele falando. Eu fritei hambúrguer no frio do Kansas. Kansas não? Acho que é do Kansas, né? Então assim, eu fritei hambúrguer lá, eu sei falar inglês bem. Isso é competência para ser embaixador? Procura o diploma, procura o Lattes dos embaixadores pra você ter uma ideia. Eu ando naquele ministério, sabe? E olha que assim, eu sou bem capacitado, entendo muito bem direito, eu sou pós-graduado. Entendeu? Tem 2 faculdades. Mas eu ando ali, eu quase que eu peço desculpa por respirar o mesmo ar que a galera. Sabe assim, desculpa aí, cara, tá no mesmo elevador que você, respirando o ar de tamanha inteligência. Então, olha só, podia, tinha capacidade, pero não muito. Não tinha capacidade, tanto que ele foi vetado na sabatina, ele nem foi pra sabatina, tão ridículo que foi, né? Então, assim, olha só, é um exemplo claro. Podia nomear? Podia, mas não tinha capacidade para isso. E aí seria questionado judicialmente. Então, vamos pro slide. Meu Deus, o tempo passa muito rápido quando a gente faz aquilo que ama, né? Mas vamos aqui então, gente. Desculpa aí a demora. Vamos lá. Cargo em comissão em seu gabinete não pode porque tio é 2º grau. É 2º grau. E se fosse cargo, em vez de ser cargo no gabinete, cargo na sua secretaria? Aí pode. Aí pode. Ana, prima é 4º grau. Tatiana, sua filha, aprovada no concurso, além de ser um cargo, além de ser um ato necessário, o que o governador ia fazer? Não nomear? Mas, seu filho, espera eu terminar aqui o meu mandato que você assume. Não, é cargo vitalício não, perdão. É cargo de provimento efetivo. E também, se ele quisesse lotar ela por ser cargo de provimento efetivo, ela também poderia, né? E ainda tem aqui, vamos lá, Tatiana, sua filha aprovada. Ah, não, esse é o último. Então tá ok. Nós já aprendemos isso, aprendemos os cargos políticos, aprendemos que primo não é parente de 3º grau, é 4º grau, tio é 2º e não pode. Gente, vamos ver se tem mais alguma questãozinha aqui. Se não tiver, não. Já é outra matéria. Vamos fazer o seguinte: pisca, 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 abraça seu marido, abraça sua esposa, abraça seu gato, abraça seu cachorro, faça globi, globi pro seu peixe. Daqui a pouco a gente tá de volta, tá? Pode me dar uns 10 minutinhos de descanso aí, porque aqui já foi 45, né? Tchau, tchau.